Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira quero bater um papo aqui com vocês já numa espécie de esquenta para o jogo do final de semana entre Santos e Red Bull Bragantino, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola 8h45 da noite na Vila Belmiro, no popular mata, perdeu, tá fora. Assim como será na semifinal caso o Santos passe, e tomara que o Santos passe. O time de melhor campanha será o mandante, assim como o Santos joga em casa porque terminou à frente do Red Bull Bragantino, e é só lá na final, vamos ver se o Santos chega na final, que nós teremos dois jogos. E aí o que acontece é que o time que chegar à decisão com a melhor campanha joga o segundo e decisivo jogo na sua casa. O primeiro jogo fica na casa do adversário que tem a segunda melhor campanha. E a pergunta que eu gostaria de responder nesse vídeo, debatendo com vocês, é a seguinte: com a melhora recente do Santos, que como nós já falamos aqui em diversos vídeos, cresceu na hora certa do Campeonato Paulista, depois de um início claudicante ali, derrota para o Velo Clube, derrota para o São Bernardo, empate com o Botafogo de Ribeirão Preto, empate com a Ponte Preta, derrota para a Ponte Preta, né? O Santos teve ali um começo de ano, agora eu já me confundi, não lembro se o Santos empatou ou perdeu para a Ponte Preta, mas enfim, aqueles problemas de bola aérea que ficaram no passado, pelo menos é o que mostra os últimos jogos mais recentes. Então, voltando para não perder o fio da meada, com a melhora recente do Santos, que coincide evidentemente com a chegada do Neymar e com a contratação dos jogadores que o Santos fez, por exemplo, David Washington, que foi apresentado nesta quinta-feira, e o Rollaser, o Santos se torna favorito ao título do Campeonato Paulista? Quais as verdadeiras chances do Santos de erguer um caneco pela primeira vez depois de 9 anos? Pois é, o Santos venceu o último torneio em 2016, exatamente o Campeonato Paulista. De lá para cá, nós acumulamos insucessos, alguns fracassos e também, na verdade, eu já percebi que eu cometi um erro ao vivo aqui, porque o Santos foi campeão da Série B e gostemos ou não, o Santos foi campeão, né? Mas do Campeonato Paulista é um título que não vem há 9 anos. Então, agora sim, agora está melhor. Então, será que o Santos é favorito? Ou os rivais de São Paulo, ou até mesmo algum time do interior, está na frente do Santos? É a pergunta que eu vou tentar responder aqui com vocês, batendo esse papo a partir de agora. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muitíssimo prazer, eu sou o André Siqueira. Peço para que você se inscreva e ative o sininho se você for novo por aqui. Deixe a sua opinião. O Santos é favorito? Sim e não, ou por quê? Diga aqui nos comentários. Compartilhe o nosso conteúdo. Estamos com a campanha Arrume um Inscrito para o canal. E, aliás, não poderia deixar de lembrar que nós já somos mais de 9.000 pessoas. Poxa vida, gente. Olha, não faz muito tempo que nós celebrávamos os 8.000 inscritos que nós sorteamos uma camisa. E nós já chegamos em 9. Já ultrapassamos os 9.000. E lembrando que quando chegarmos em 10.000 inscritos, eu vou sortear outra camisa do Santos para um inscrito aqui do canal. Então, mande esse vídeo para um amigo santista, peça para ele se inscrever. A nossa comunidade aqui está crescendo e eu devo isso a vocês, tá bom? Chega de enrolação, vamos falar, portanto, sobre o Santos ser ou não favorito no Campeonato Paulista. Só lembrando, a título de informação, desculpem, que as quartas de final terão os seguintes confrontos: Santos e Red Bull Bragantino no domingo na Vila Belmiro, o São Paulo joga contra o Novo Horizontino no Morumbis, o Corinthians joga contra o Mirassol na Neoquímica Arena e o São Bernardo do Campo manda o seu jogo no 1º de maio contra o Palmeiras. E aí, então vamos lá. O Santos, que terminou a sua campanha na liderança do Grupo B, com 18 pontos, à frente do Red Bull Bragantino, que fez 17, o Santos que agora tem o Neymar, o Santos que inscreveu o David Washington, o Santos que inscreveu o Rollaser, o Santos que pode inscrever Thiago Maia, o Santos que tem um quarteto, além do Neymar, com Guilherme, artilheiro do campeonato, Soteldo jogando cada vez melhor e Tiquinho Soares, que marcou 2 gols na última partida, embalou no campeonato. Já são 3 vitórias seguidas, o Santos que tem diminuído a quantidade de gols sofridos, coincidentemente, quando o Gil entrou no miolo de zaga, o Santos que melhorou o seu desempenho desde a saída de João Basso, Léo Godoy do time titular, e é claro também que com a chegada do Neymar, que nos 6 jogos que disputou, participou diretamente de 5 gols, sendo 2 gols
e 3 assistências, 2 delas no jogo passado, na cabeça de Tiquinho Soares. E qual é a minha opinião? O Santos é favorito ao título do Campeonato Paulista? Olha, sem querer ficar em cima do muro, eu diria para vocês que favorito eu acho que não. Mas o Santos não está tão atrás assim dos seus rivais. Por exemplo, vamos aqui mudar o ano, vamos trocar o ano de 2025 pelo ano de 2024. Ano passado, quando o Santos chegou à decisão do Campeonato Paulista, venceu o primeiro jogo, mas infelizmente foi superado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Quando vem aquela decisão, quando o Santos, aliás, não nos esqueçamos que o Santos passou com as calças na mão da Portuguesa. Depois o Santos vai e bate o Bragantino, naquela semifinal épica em Itaquera. E aí, quando o Santos chega na final, qual era o contexto? O Santos, que no torneio imediatamente anterior havia sido rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e que disputaria a Série B com um elenco recém-montado. E do outro lado, estava um Palmeiras que venceu o Campeonato Brasileiro naquela virada histórica em cima do Botafogo. Então o Santos era um franco atirador. O Santos era o azarão. Se o Santos vencesse, o Santos seria a zebra que venceu o campeonato. Mas em 2025, como chega o Santos? Bom, o Santos, como eu disse, chega numa crescente, chega empolgado pela contratação do Neymar, que tem melhorado jogo após jogo. O Santos tem agora reforços, de fato que são reforços, né? São jogadores contratados que elevam o patamar do Santos. São atletas que agora o Santos começa a ter opções de banco de reservas. Quando todos estiverem à disposição, por exemplo, vamos pensar no cenário do jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino. David Washington, Rollaser, Tassiano, Pituca, Rincon, toda essa rapaziada, Tassiano, não sei se eu citei o Tassiano, todos esses atletas estarão no banco de reservas. É outro tipo de jogador, é outro nível de jogador. Vamos voltar algumas casas e lembrar que em alguns jogos do Campeonato Paulista, o Santos entrou em campo com a camisa do Santos no decorrer das partidas, Lucas Braga, Rainer, Léo Godoy, entre outros atletas. O próprio Patrick chegou a ser titular num jogo do Santos contra o Velo Clube. Esses jogadores não estão mais. Patrick foi para o Atlético Paranaense, Lucas Braga foi para o Vitória, o Rainer não saiu, mas está encostado, né? Então, o nível melhorou. É claro que o time titular do Santos, o quarteto do ataque, é muito forte. Guilherme, Soteldo, Neymar e Tiquinho. Mas quando o Santos faz as trocas, se o Soteldo cansar, no domingo pode entrar o Rollaser. Se o Tiquinho cansar, pode entrar o Tassiano. O Soteldo pode vir por dentro, no lugar do Neymar, e aí você coloca o Rollaser para jogar junto com o Soteldo. O Soteldo pode passar para a ponta esquerda e pode entrar um Gabriel Veron, pode entrar um Barreal. Pode entrar o David Washington para jogar por trás do Tiquinho Soares e passar o Neymar para a ponta esquerda. Sai o Schmidt, entra o Rincon, que começou a temporada muito bem. Se o Thiago Maia for inscrito, pode sair o Gabriel Bontempo no decorrer do jogo, entrar o Thiago Maia, o nível não cai. Era isso que eu queria, eu dei toda essa floreada, mas eu quis exemplificar aqui, elencar alguns cenários em que o Santos pode ter substituições sem deixar o nível do time cair. Mas eu não coloco o Santos como favorito, porque apesar de ter chegado à fase final do Campeonato Paulista, numa situação muito dramática, quase foi eliminado, eu ainda vejo, por exemplo, o Palmeiras à frente do Santos. O próprio Corinthians está ligeiramente à frente do Santos, ainda que ontem, jogando com tudo que tinha de melhor à disposição, o Corinthians tenha passado com um gol aos 43 do segundo tempo de um time que é praticamente amador, Universidade Central da Venezuela. Mas o Corinthians foi o primeiro time a se classificar, o Corinthians tem um time mais entrosado, porque o tempo de trabalho do Ramon Dias é superior ao do Santos, né? Ele chegou há mais tempo do que o Pedro Caixinha, e se o Santos tem um quarteto bom, o Corinthians também tem. Tem Yuri Alberto em estado de graça, fazendo gol direto, ontem fez 2, tem o Memphis Depay, tem também o grande Rodrigo Garro, tem um trio de ataque muito forte o Corinthians, tem um Hugo Souza, o popular Neneca, em grandíssima fase, tem o Carrilho, que é um baita jogador, então o Corinthians tem jogadores deste quilate. E o Palmeiras, ainda que hoje talvez não tenha um trio ou um quarteto
em tão boa fase assim, o Palmeiras tem o Estevão, que desequilibra vários jogos, tem um Rafael Veiga, que é decisivo ao extremo, tem um Richard Rios e tem um trabalho muito maduro, muito consolidado, em que pese as teimosias do Abel, as reclamações que ele faz, né? Recentemente até reclamou do regulamento do campeonato. O Palmeiras pode, por exemplo, vai ter reforços. Hoje apresentou o Bruno Fux, vai ter aí o zagueiro Mikael, pode vir a inscrever até sexta-feira o Vitor Roque. Poxa vida, um jogador do quilate do Vitor Roque e tem um trabalho consolidado. O Abel Ferreira é um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro. E quando todos duvidavam do Palmeiras, o Palmeiras fez o que parecia improvável em vários campeonatos. Vocês sabem disso. Hoje, eu enxergo o Santos apenas à frente do São Paulo, que também tem um quarteto muito forte. Lucas Moura, Oscar, Caleri e também o Luciano, mas a fase do São Paulo também não é tão boa. O Zubeldia vem sendo muito criticado, chegou a ficar 5 jogos sem saber o que era vitória, mas venceu também na hora certa. Na última rodada, o São Paulo bateu o São Bernardo, ficou à frente do Novo Horizontino e conquistou o mando de campo para jogar as quartas de final no Morumbis. Então, eu acho o seguinte, o Santos é favorito? Na minha modesta opinião, não. E eu quero saber o que você, telespectador desse vídeo e inscrito deste canal, pensa, se você concorda comigo. Agora, o Santos é a quarta força caso os 4 grandes cheguem na semifinal? Eu não acho. Eu acho que o Santos está atrás do Palmeiras, está em pé de igualdade com o Corinthians, porque incorporou na hora certa e está um pouco à frente do São Paulo. Mas hoje, o Santos tem time para bater de frente com qualquer que seja. Se no ano passado o Santos chega na final do Paulista na condição de azarão, zebra, de franco atirador, hoje o Santos é aquele cara que pode sentar na mesa para discutir com os outros 3 rivais da capital em pé de igualdade e falar, olha, eu tenho condição de ser campeão sim, você não me menospreze, você não ache que eu sou aqui o azarão que vai jogar na retranca fechadinho por uma bola, porque eu sou o Santos. Isso, na verdade, por si só, já bastaria ser o Santos Futebol Clube do outro lado. Mas hoje eu vejo um Santos melhorando cada vez mais, absorvendo cada vez mais o elenco, os conceitos do Pedro Caixinha, empolgado com a chegada do Neymar, que revolucionou o ambiente dentro e fora de campo, e os reforços que vão permitir ao Pedro Caixinha rodar em alguns momentos, sem perder a qualidade do time. E isso é muito importante. E para terminar esse vídeo, o jogo contra o Bragantino vai ser difícil. Evidentemente, o Santos pega um adversário de Série A, o que é um complicador. Mas o Bragantino joga hoje, nesta quinta-feira, na Copa do Brasil, contra o Souza, da Paraíba, lá no Nordeste brasileiro. Então, enquanto o Santos de Pedro Caixinha tem a primeira semana livre, desde o início do Paulistão, para trabalhar, para recuperar os jogadores, para os jogadores repousarem, lembrando que o Santos teve folga segunda e terça, voltou a treinar ontem, quarta, treinou hoje na quinta, treina sexta e treina também no sábado, o Bragantino está indo jogar lá na Paraíba contra o Souza. E a gente sabe que se perder, paga mico e está eliminado. Então o Bragantino também não deve ir 100% reserva, porque não pode se colocar na situação de ser eliminado. Então o Santos também tem, pelo menos para esse jogo das quartas de final, essa pequena vantagem, tá bom? Mas é isso, gente, a gente vai voltar aqui no decorrer da semana com outros vídeos para vocês. Eu tinha prometido um vídeo sobre o Neymar, provavelmente fica para amanhã, sexta-feira, mas nessa quinta-feira eu quis vir aqui bater esse papo com vocês. O Santos é favorito? Sim ou não? Eu já disse a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Diga aqui nos comentários, o resto você já sabe. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, compartilhe o nosso vídeo com os amigos, arrume um inscrito para o nosso canal, deixe o seu like e se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe, clique no botão Seja Membro, consulte valores e condições e apoie o produtor de conteúdo independente. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.